O objetivo nosso na reunião desta noite é expressarmos a nossa gratidão ao Senhor Deus. O ano de 2025 está próximo de chegar ao seu término. O ano vai embora e um novo ano vem. O que era novo se torna velho. Um novo ano está perto de se iniciar. E a nossa motivação nessa noite, ela está bem atinente à gratidão a Deus. Não que nós tenhamos isso apenas uma vez no ano. Todos os dias nós devemos em tudo dar graças ao Senhor. Amém? Em tudo dar graças ao Senhor. Refletir, eu em cada dia estou vivendo. Quanta gente está partindo enquanto você ainda está vivendo, fazendo aniversário, somando um ano mais de vida. O número muitas vezes não corresponde com a aparência, é muito número para pouca aparência de envelhecimento. A senhora está rindo, né? Mas é verdade. Tem gente que fala, não pode, mas o que é isso? Está tão jovem, né? Eu ainda ouço pessoas dizendo, você está jovem. Tanto falam que você acaba incorporando aquilo. Estou jovem, né? O evangelista Almir está jovem ainda, não é? Dizem que começaremos a ficar velhos depois dos 80. Não sei, talvez sim. Alguns têm essa façanha, né, de chegar a uma soma muito grande nos números dos anos de vida. Eu fiquei impressionado com a minha avó quando estava com 94 anos. E ainda não tinha partido. Passou-se um tempinho e ela partiu. A minha tia que ajudou a cuidar dela, depois de muitos anos do falecimento da minha avó, a minha tia partiu com 93. Quase empatou com a minha avó. Agora resta eu tentando, né, chegar, quem sabe, a quase 100. Deus dê graça, não é? O segredo é alcançar a graça de Deus e ser isso do propósito dele. Porque quando ele diz que vai recolher alguém, palavra de Deus é palavra dele. Tá? Evangelista Almir vem para pregar para nós faz tempo. Aliás, ele esteve aqui este ano pregando em julho. Eu tinha acabado de chegar com este púlpito e ele veio, pregou. Eu falei, já estamos marcados, né, compromissados para o dia de ação de graças. Porque o ano passado ele pregou para nós o nosso culto de ação de graças. Não é a mesma melancia do ano passado, mas tem melancia esse ano, viu, evangelista? Amém, tem melancia. Pode chegar, evangelista Almir, velho conhecido nosso. Eu tive o privilégio de tê-lo, ele e o pai dele, cantando no meu programa de rádio. Minha mãe também. Sua mãe também estava naquele dia? Minha mãe cantou também comigo. Em duas ocasiões, eu levei minha mãe e depois levei o meu pai. Sua memória está melhor do que a minha nesse sentido. Quem é filho não esquece. Amém. Deus abençoe. Amém. Graça e paz do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. O pastor falou assim, ó, você vai pregar e cantar. Eu gosto de entoar louvores ao nosso Deus para a glória de Deus, não para a nossa glória, né? Sim. Eu fico feliz de rever os irmãos. Perdão, passei sem querer na frente. Tá bom. Fico feliz de rever os irmãos e outros que talvez da outra vez não os vi, né? E aqui estamos. E minha esposa, a Nossa Senhora Dona Ana, nossa irmãzinha do coração, inseparável. Nossa irmã Dona Ana conosco. Para nós, a gente fica feliz porque Deus fez milagres e maravilhas em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Amém. Amém? Deus fez maravilhas na nossa vida. E fez tantas maravilhas que nós começamos a nossa comunhão aqui na terra. A alegria, a festa. E quando acabar aqui na terra, no céu vai continuar. Amém. É a nossa esperança. Né? A nossa esperança é essa. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resumisse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes da terra. Por quê? Porque a vida de cristão é sofrida, a vida de cristão é perseguida, mas sempre perseguida em todos os lados, os meios, né?
E Jesus foi perseguido, os profetas antes dele foram perseguidos e mortos, muitos. Os apóstolos todos mortos por causa do Evangelho, com exceção ao João, que eles tentaram matar e não conseguiram, né? O último a morrer, que foi exilado para a ilha de Páscoa, aquele morreu pela vontade de Deus, não pelos homens, mas antes mesmo pela vontade de Deus, mas foram assassinados todos os servos de Deus no passado, porque a nossa vida não tem lucro nesta vida. Nós damos graças porque nós temos comunhão aqui no Brasil, aqui, graças a Deus por isso, nós temos a condição de ter comunhão uns com os outros, e a maior comunhão vai ser no céu. Eu vou então, um cântico, irmãos, aqui, uma gratidão de um filho por um pai que fez maravilhas por ele. Esse cântico diz assim: falou, você não vai não. Diz assim: sempre estou ouvindo o violão. Diz assim: eu fui criado por meu pai tão carinhoso, tinha de tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz, e a herança que eu tinha peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado, vai embora. Mas fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer a meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Encontrou-me, abraçou, me perdoou, hoje sou feliz. Eu que pensava que no mundo tinha amigos, me enganei, eu só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada, eu não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai correndo me abraçou, me perdoou. Vou me levantar e dizer a meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrou, me abraçou, me perdoou, hoje sou feliz. Me encontrou, me abraçou, me perdoou, hoje sou feliz.
Amém. Essa é a figura do crente, é a figura nossa diante de Deus neste mundo tenebroso. O filho pródigo pensou que ele ia ser feliz, exigiu do pai aquilo que ele ainda não tinha nem direito ainda, e foi para uma terra longínqua, lá gastando tudo, percebeu que ele estava errado, levantou, e ele caiu para levantar, né? Ele caiu em si e levantou, para ir voltar ao pai. E aí interessante que o pai estava de braços abertos, recebendo. A figura que Jesus mostra é que mesmo pecador, chegando aos pés do Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados. João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, né? Evangelho é epístola de João. É a primeira de João, Se nós confessarmos nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça que cometemos cada dia. Então, por isso, todo dia nós oramos e pedimos perdão ao nosso Deus. Sempre devemos pedir perdão ao Senhor em nossas orações. E tem um cântico no nosso inário, no inário presbiteriano, do novo cântico, acho que é o 61 ou 62, se alguém tiver o inário. Todos conhecem o hino. Eu peço para os irmãos que nós cantarmos esse hino que fala sobre gratidão. Aí toda a igreja vai cantar, nós vamos cantar todos. Aqui é o número 61, ou é 62, deixa eu ver. É o 61, tá? 61 do nosso inário. Talvez você tenha aí no celular, é facinho de baixar o inário novo cântico, que tem muitos hinos bonitos. E ele diz assim, todo mundo vai saber. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nessa noite um texto que tenho certeza que o pastor João já ensinou para frente e para trás, como diz o ditado, né? Todos sabem de cor. E
Mas é interessante que cada vez que a gente lê o mesmo versículo, eu prego e acho uma edificação para a minha vida. Escuto o pastor João pregar, às vezes num outro ângulo, a mesma edificação. O outro irmão prega, o outro, a irmã. Cada pessoa que vai ministrar a palavra tem essa grandeza. E por isso, o homem nunca chega ao ápice da palavra de Deus. Nunca. Porque se chegasse, a palavra de Deus não seria suprema, né? Não seria suprema. O homem nunca vai chegar. Pode ser quem for no mundo, pode vir um anjo do céu, pode aparecer de onde for, querendo a mais do que a palavra de Deus. Se tiver, é falso. Se tiver alguém que ultrapassar a palavra, é falso. Então ela é eterna, ela é poderosa, ela é tudo para nós, né? Por isso nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é útil para a nossa edificação. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 12. Evangelho de João, no capítulo de número 12. Estou com a Bíblia atualizada, revista atualizada no Brasil, que é a que nós usamos na nossa igreja, a maioria. Tem muitos que usam outras traduções, né? Mas nós gostamos ou da NVI ou da revista atualizada, mas é a mesma palavra. Se tem uma diferencinha, mas a palavra é a mesma. Tá? Evangelho de João, no capítulo de número 12, os 3 versículos primeiros. Jesus, ungido por Maria em Betânia. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus ressuscitara de entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Momento ímpar na tua presença. E de grande privilégio, que são poucos que têm, de alimentar-nos da tua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Porque talvez eu estava antes como filho pródigo, mas o Senhor me resgatou, tirando-nos das trevas para a verdadeira luz. Muito obrigado, meu Deus. É a nossa gratidão a Ti. E em tudo que fizermos, ó Pai, nós não vamos conseguir gratificar o Senhor, nem por palavras, nem por obras, aquilo que o Senhor merece. Sim. Obrigado, Pai, por este momento em que a Tua palavra fale ao nosso coração. E que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, edificados no Senhor. Prepara-nos, ó Deus, até a vinda do Senhor Jesus. Amém. E eu peço que abençoe cada irmão que aqui está presente. Se há algum enfermo, alguma lista de oração, pedidos de oração, o Senhor já sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Nós entregamos agora a Ti e o Senhor esteja abençoando, providenciando na vida daqueles que nós estamos intercedendo. O Senhor sabe quem. Nós entregamos a Ti em nome de Jesus. E pedimos ainda o perdão pelos nossos pecados. E tudo isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Irmãos, esse texto que é tão conhecido, nós vamos aprender alguma coisa dele, a mais do que nós já tínhamos aprendido antes.
A respeito de gratidão, o pastor falou mesmo há uns 4 meses atrás, né, que eu estive aqui mais ou menos. No último sábado de novembro nós vamos ter o culto de gratidão e o irmão pode estar pregando. Eu falei assim, se Deus quiser, porque tudo se Ele quiser, se Ele não quisesse, eu não estaria aqui, né? Estou aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Cada um de nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe. Aquele que está no outro lugar adorando a Deus também é a mesma, é obra do Espírito Santo. Ninguém vem por conta própria. Eu vou porque eu sou o cara, né? Não. Nós somos necessitados e o Senhor nos traz para poder ouvir a palavra e aprender. E aí, falar de gratidão. O pastor falou comigo, vai que bom, né? Nós tivemos nosso culto de gratidão na quinta-feira, lá na terceira igreja presbiteriana de Barretos. E foi muito bom a mensagem, edificante para as nossas vidas. E o pastor trouxe um outro estudo. O pastor lá, ele trouxe o estudo de Gênesis 2, quando Deus falou que não era bom que o homem ficasse só, precisava de uma auxiliadora, precisava de alguém para estar com ele. E aí ele trouxe a mensagem de gratidão, que é o que o senhor falou aquela hora no início. Gratidão por tudo. E às vezes nós somos ingratos, porque Deus faz muitas coisas que nós esquecemos de agradecer a Deus. Até nas coisas contrárias, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Em tudo o quê? Em tudo. Você está na situação boa, dá graças a Deus. Está difícil, dá graças a Deus. Em tudo dá graças. E às vezes nós somos ingratos de esquecer de dar graça na hora que a situação está adversa na nossa vida, né? E aí a palavra gratidão. E hoje nós vamos aprender algumas atitudes de gratidão. Gratidão por quê? A última quinta-feira de novembro, como o pastor já deu uma introdução muito boa, eu cheguei quase ao entendimento de como que criou esse dia de ações de graças, né? Ações de graças, irmãos, a palavra ações de graças, ela tem um significado muito importante, não é um nome qualquer, né? Ações de graças é nós termos a vida de ação, de obediência, de dedicação, de perseverança e tudo em gratidão a Deus. É isso que é ações de graças. Não é apenas, vamos fazer comer e beber em ação de graça. Comer e beber é uma das bênçãos que Deus deu para nós, né? Não tem coisa melhor, diz o provérbio, né? De comer e beber e se regalar e coisa. São bênçãos, mas existem bênçãos físicas, materiais e bênçãos espirituais. Bênçãos de toda a natureza para nós. E só quem compreende isso é quem tem o Espírito Santo no coração, na vida. É que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e Deus como o único Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. Então, irmãos, a ação de graças é uma vida contínua, do nosso nascimento à nossa morte para Deus. Ações de graças, né? Então, não é apenas uma festa, uma alegria momentânea, e assim, mas vem cá, mas no velório tem que ter ações de graças? Tem sim. Tem sim. Porque a Bíblia diz que às vezes, para Deus, o coração das pessoas no velório é melhor do que na festa. Na festa está altiva, no velório está quebrantado. Sim. Então em todo lugar é ações de graças. Amém. E é isso que a Bíblia ensina a respeito. E quem teve mais esse ensinamento, buscando um gancho que eu nem estava no meu currículo, buscando assim, principalmente o Salmo, tudo que ele fala é da história de Israel. Principalmente de Abraão até o Malaquias, de Abraão até os últimos profetas, né? O Salmo trata de tudo aquilo que Deus fez pelas pessoas, mostra as maravilhas de Deus, mostra também as derrotas que Deus colocou na vida das pessoas e por quê as bênçãos e por que as derrotas, né? Aí Deuteronômio 28 fala muito bem disso, né? As bênçãos e as maldições.
Por causa da desobediência veio maldição, por causa da obediência veio bênção. E aí o Salmo sempre ele menciona essas coisas. Mas nesse texto aqui de gratidão, eu queria complementar o que o pastor falou aí no início, um pouquinho. Eu tirei um pouquinho da história do Dia de Ações de Graças. Como a gente já está bem, como diz o pastor, bem maturo, né? Já meus 73 anos, eu já muitas coisas, às vezes a Lia fala, você tem que levar escrito, e até o cântico, às vezes um cântico bem, que eu já conheço bastante, a mente dá um branco e às vezes, aí o pastor fala que é o disco riscado, o canto que dá uma falhazinha é o disco riscado, né? Brincadeira, né? Então ele traz um pouco aqui escrito. O Dia de Ações de Graças foi criado por um grupo de colonos ingleses chamados peregrinos, em 1620, né? Pode ter uma outra história paralela, né? Essa que eu peguei da internet, tá bom? Após um inverno difícil, eles se reuniram com o povo indígena para celebrar a colheita e a fartura, resultando em um banquete delicioso. Eles fizeram uma festa com carne de cervos, com milhos, com abóboras recheadas de carne e com peixes, etc. Foi vários pratos que teve naquele dia e que eles reuniram ali, em ações de graça, né? Este encontro foi um momento de união e gratidão. A partir de então, passaram a celebrar a data em forma de gratidão pelas bênçãos do ano que Deus concedeu, principalmente nas lavouras, nas colheitas, né? Em 1863, aí já passou bastante para frente, foi reconhecido oficialmente como até feriado por Abraham Lincoln, nos Estados Unidos da América, que era o presidente da República da época, mas era um pastor evangélico. Não sei se era batista, presbiteriano, ele era da linha dos puritanos, dos tradicionais, né? E o Abraham Lincoln, ele foi um que me deixou muitas mensagens boas, e ele dizia que de manhã cedo ele levantava, opa, graças a Deus estou vivo, acordei, estou vivo ainda, Deus ainda deu mais um dia. Ia na janela, abria as cortinas e olhava para o céu tão lindo e falava, será que hoje o Senhor Jesus vem para nos buscar? Ele refletia isso, né? Isso eu preguei muitos nos anos 90, nos anos passado, e tem muitas pessoas que até hoje, quando me encontram de longe, lembram das mensagens que eu falo, e uma que refere a essas mensagens, que esse grande servo de Deus é uma delas, né? E assim por diante. No Brasil, já saltei para cá, no Brasil foi considerado o Dia de Ações de Graça a quarta quinta-feira de novembro pelo embaixador Joaquim Nabuco. O embaixador Joaquim Nabuco. E em 1966 foi, vamos dizer assim, foi espalhado para todo mundo pelos protestantes. Todos os protestantes, principalmente os tradicionais, os mais tradicionais, presbiterianos, batistas, congregacionais e metodistas e outros daquele que deixou a igreja dos ingleses aqui, anglicanos, né? Então muitos desses, mais ainda do que o pentecostalismo, o neopentecostalismo, essas igrejas mais tradicionais ainda comemoram até hoje, que nós também comemoramos, mas não como comemorar, mas por dar graças a Deus pelo que Ele fez por nós, né? Foi só um pequeno resumo aqui para que os irmãos, depois vocês pesquisam na internet para ver melhor, tá bom? Ainda bem que nós temos os recursos. Pois bem, irmãos, quando nós lemos aqui o texto da palavra de Deus em João, nós podemos notar que o evangelista João, que escreveu esses episódios
miraculosos, ele mostra tanto a atitude de Jesus para o bem das pessoas, que Jesus ele fez tanto para a salvação, para a vida eterna, como também para as coisas do dia a dia. Jesus ele era cuidadoso também com as coisas materiais. Quando alguém tinha fome, ele fazia milagres para todo mundo encher a barriga. Quando alguém estava doente, ele curava. Alguém estava endemoniado, ele expulsava os espíritos malignos. De todas as naturezas, Jesus, no seu ministério terreno, ele fez de tudo, a ponto do próprio João aqui, lá no finzinho do seu livro, dizer assim: se todos os milagres de Jesus fossem escritos, os livros do mundo não caberiam. São incontáveis as maravilhas que Jesus fez de todas as maneiras, e nós cremos nisso, glorificamos a Deus por isso, e eu glorifico a Deus todos os dias, porque isso chegou ao meu coração por amor que Deus teve por mim, e não pelo mérito humano. É isso que nós temos que pensar. Tudo isso é gratidão. Gratidão a quem? Gratidão a Deus. Nós podemos ser gratos aos nossos irmãos e tudo, mas quando trata dessa gratidão, é uma gratidão diferente. É uma gratidão íntima do ser humano com Deus. E quando Jesus fez as suas maravilhas, existiu pessoas que demonstraram a gratidão, e uma família que demonstrou gratidão foi essa família, a família que todos conhecem, a família de Marta, Maria e Lázaro, e Simão, que era o irmão deles também. O Simão, aquele leproso que Marcos fala, que Jesus curou, também era irmão de Lázaro. E o Lázaro que Jesus ressuscitou. E a Maria e a Marta, com certeza, Jesus fez milagres miraculosos, e elas eram crentes, a família crente, e Jesus sempre passava por ali. E aí fica a nossa mentalidade, a nossa gratidão a Deus, por reconhecer o que Deus fez com essas pessoas. Em Cristo Jesus, Ele faz comigo e com você todos os dias. Apesar de não ser pessoalmente em carne, mas Ele disse: eu estou convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês. Ele está conosco pelo Espírito Santo, porque Ele disse: eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais por um tempo, mas depois vão me ver de novo, porque é necessário que eu vá. E eu indo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que é o Espírito Santo da promessa, que habita no crente eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Eu dou graças a Deus por isso. Que maravilha que eu não mereço. Por isso, nós temos que ter a gratidão na nossa vida, no nosso viver. Em tudo dar graças a Deus é interessante. E essa família foi uma família que deu um exemplo para nós. E nós podemos notar aqui que, no mínimo, nós temos 5 atitudes de gratidão a Deus. No mínimo 5 atitudes. Primeiro, a primeira atitude foi o convite. A segunda atitude foi o servir. A terceira atitude foi a adoração. A quarta atitude, amor. E a quinta atitude, gratidão. Pelo menos 5 eu pude extrair para nós edificarmos a nossa vida hoje. Vou recapitular. Primeira atitude, convite. Segunda atitude, servir, serviço, que é diaconia, né? Terceira atitude, adoração. Quarta atitude, amor. E quinta atitude, gratidão. Eu já faço de uma pergunta assim: será o que nós estamos fazendo
em gratidão a Deus em nossas vidas, para que Deus possa alegrar conosco pela atitude que nós estamos fazendo por Ele. O que nós temos feito por Ele? Apesar de nós já termos o reconhecimento e fazer alguma coisa para louvar o nosso Deus em gratidão, nós precisamos aprender dia após dia a ser grato ao nosso Deus. Dia após dia, nós temos que ter atitudes de gratidão. A primeira atitude de gratidão, nós podemos abrir aí em Marcos no capítulo 14. Marcos no capítulo 14. Deixa eu ver se vai casar esse versículo com este momento. Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos capítulo 14 diz assim, confirmando, né? Estando ele Jesus, em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Por que que Jesus estava na casa de Simão? Ele chegou em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, no momento da ceia, no momento de comer e beber na casa de Simão. Por que que fala reclinando? As mesas de Israel naquela época não tinham cadeiras. Elas eram no máximo uns 40 centímetros de altura, que as pessoas sentavam, botavam as pernas lá para trás, os pés, mulheres ou homens, sentava de lado, botava as pernas para lá e comia aqui na mesa. Por isso vejo que a mulher veio e derramou o alabastro nos pés de Jesus. Os pés dele estavam para lá. Mas se ele está em pé, vai derramar então na cabeça para chegar lá nos pés, né? Não era? E é porque ela derramou nos pés. Ele estava aqui reclinado para comer à mesa, os pés estendidos para trás. Ela chegou e aplicou aquele bálsamo caríssimo, né? A outra história deixa para outro dia. Não vamos contar a história que aconteceu, o episódio que aconteceu depois. Mas, quando nós podemos notar aqui que a primeira atitude daquela família foi convidar Jesus. Você já fez isso? Eu já convidei Jesus muitas vezes, porque todos os dias que nós vamos almoçar, ou jantar, ou dormir, ou levantar, nós que somos cristãos, se alguém não faz, tem que aprender a fazer isso. Nós oramos agradecendo a Deus, agradecendo e convidando Ele. Pode deixar, esse eu já usei, não vou usar mais. Convidando Jesus para estar conosco. Senhor, vem comer, vem comigo, fica aqui comigo, Senhor. Ô Espírito Santo, vem sentar comigo e me abençoa. Eu agradeço por isso que o Senhor fez. E ali nós sabemos que o Senhor ali está sendo convidado pela nossa atitude. Não que Jesus é um coitadinho como muitos pensam. Jesus não é um coitadinho que você precisa convidar. Ele é coitado, está lá do lado de fora. E eu vou deixar lá, vou lá convidar ele, porque é um coitadinho, é um velhinho pobre. O povo põe a mentalidade de Jesus é um velhinho pobre, que é um mendigo. Não, Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nome de Jesus está acima de todo nome no céu e na terra. E se Ele deu autoridade para que nós o convidássemos, Ele nos deu esse direito. Então, Simão, ele convidou a Jesus para estar na casa dele, para uma ceia, para uma festa, comer e beber, em gratidão a Deus pelo que Jesus fez por aquela família. O Simão leproso, que era o nome dele, Simão leproso, não porque ele estava leproso mais, porque Jesus havia curado, mas o nome dele ficou assim. Ah, não é o leproso? Sim, é o Simão leproso. Igual o ladrão da cruz. Ele é salvo,
em Cristo Jesus, a alma dele está no céu, esperando o dia do Senhor para ele ser ressuscitado e ir habitar junto conosco, todo mundo no céu, mas ele continua sendo ladrão da cruz. Não é mesmo? O leproso, Simão, era irmão de Lázaro, de Maria e Marta. Esse leproso chamou Jesus, vou chamar esse Jesus, porque compensa muito o que ele fez por mim e pela minha família. Então ele fez um convite. E o que nós temos que fazer? Convidar Jesus para estar conosco sempre. Fica, Senhor, já se faz tarde. Não foi assim que os dois do caminho de Emaús falou? Fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Já se faz tarde, irmãos. Às vezes você nem imagina como Ele é poderoso, maravilhoso e amigo para estar conosco no momento da nossa enfermidade, no momento que nós estamos desesperados. Ele está ali perto e às vezes nós somos egoístas, esquecendo de chamar o Senhor. Senhor, fica comigo, eu estou precisando. Um convite é uma atitude de ações de graças. Em segundo lugar é o serviço. Até hoje, né? Os homens fazem também. Nas nossas igrejas, os homens entram na cozinha e fazem a comida no dia de festa da igreja. Os presbíteros, diáconos, eles aqui entram e falam, não, as mulheres deixaram de descansar um pouco. As mulheres também, não, nós vamos ajudar também. As mulheres, nós temos chamado de sociedade, né? Chamamos de SAF, que é Sociedade Auxiliadora Feminina. Tem a SAF, tem o PH, que é a União Presbiteriana de Homens, né? O PH. Tem a UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, tem a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, e tem o CP, que é a União de Crianças Presbiterianas. Então tem todas as sociedades internas, é chamada de sociedade interna, com as organizadas com presidente, secretário e tesoureiro. Organizadas as sociedades. Então todo mundo trabalha, a criança trabalha onde ela pode, o adolescente ou o jovem vai onde ele pode, a SAF, as mulheres vai lá onde pode, os homens e tudo. É maravilhoso, é trabalhar tudo junto, e isso significa diaconia, serviço. Lembra que quando os apóstolos estavam pregando a palavra, os helenistas começaram a reclamar dos apóstolos. Não, vocês só estão importando com a oração, com a pregação da palavra, e as viúvas e os pobres estão ficando sem ajuda, ficando sem comida. E os Pedro, João, Filipe e Tiago, principalmente esses quatro, falaram assim, olha, então nós vamos escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, para que eles sejam eleitos para diáconos. Veja bem que Deus deu uma autoridade para nós, né? Você que tem que eleger as pessoas e iluminado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas é a igreja que elege as pessoas, porque o Senhor deu esse direito. O apóstolo elegei de entre vós. E aí escolheu 7 diáconos para cuidar das viúvas, dos pobres, da situação, das coisas físicas, enquanto os apóstolos estão na pregação da palavra e na oração. Então é desse jeito. Serviço é importante. Então Marta era uma diaconisa nata. Nós não temos diaconisa na nossa igreja, né? A igreja presbiteriana independente tem diaconisa, tem presbítera, né? Na nossa igreja não, só tem presbíteros e diáconos, né? E pastor, não tem pastora, e nem porque a nossa conduta não acha que não é bíblico, né? Mas Marta servia Jesus. O que Marta fazia? Ela era da casa, aquela que fazia o pão, amassava o cabrito, né? E matava o animal lá e fazia a comida e coisa. E então a Marta era aquele tipo de pessoas fantástica, entendeu? Ela não estava errada, né? Naquele episódio que um dia Maria falou: Senhor, só não se dá que Marta para também, né? Não, a Marta que disse que a Maria levanta, e a Maria levanta e vem ajudar aqui a fazer as coisas, né? Precisa de comer, precisa da casa estar arrumadinha e coisa. Jesus falou: Marta, você está muito preocupada com as coisas desta vida.
A Maria escolheu a melhor parte. Calma, as coisas se acontecem na hora certa, calma. Uma coisa é agora, daqui a pouco eu não estou aqui mais, vocês vão cuidar da casa. Calma, né? Então tudo tem jeito, não precisa apavorar e assim por diante. Mas ela tinha uma virtude, ela era a primeira. Quando Jesus estava longe de Betânia, que Lázaro morreu, tinha 4 dias sepultado, que viu Jesus vir de lá, quem correu primeiro? A Marta correu. Senhor, se o Senhor estivesse em casa, nosso irmão não teria morrido. Calma, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Sim, claro que eu creio. Então tá, então calma que chega a hora certa. Ela era apavorada, mas era uma pessoa diligente em casa. Então Marta, ela tinha uma atitude de servir, que é muito bom, uma atitude de servir. Muito bom. O próprio Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Veja bem que exemplo Jesus deu para nós. Né? Então nós temos que aprender isso. Servir é muito bom. Não esperar que os outros sirvam a gente, mas a gente está junto, servindo, ajudando e assim por diante. Então Jesus veio para servir também, como ele ensinou na sua palavra. Né? Enquanto Maria era mais calma, Marta sempre tinha uma reação mais de atitude. Ela era enérgica. Atitude de quê? De gratidão. A atitude de gratidão de Marta foi servir de todo o coração a Jesus. Ela preparou o melhor que sabia fazer e serviu naquela noite. E aí já tem uma chamadinha nossa aqui. Como Marta, precisamos aprender a servir a Jesus, cumprindo o dom que ele nos deu. Em terceiro, o Lázaro. O Lázaro fez alguma coisa? Não fala que Lázaro fez coisa nenhuma. Mas o Lázaro, ele demonstrou uma atitude de companheirismo. Ele estava sempre ali. Enquanto os outros estavam afadigados das coisas, o Lázaro estava sentado com Jesus. Ele demonstrou uma atitude de companheirismo, que é muito importante. Lembra que eu falei no início que quando Deus fez a mulher, porque ele viu que Adão não podia ficar só, ele precisava de uma companheira. Todos os animais tinham uma companheira, todas as aves do céu tinham uma companheira, todos os animais do mar tinham uma companheira, e ele não. E Deus falou, não é bom que o homem fique só. Companheirismo é muito importante. Eu falei isso com uma pessoa há pouco tempo, né? Falei, você não pode viver sozinho, você tem que ter companheiros, porque lá no Eclesiastes diz assim, cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Quebra, mas é mais difícil. Entendeu? Você pega esses palitos de assar carne e pega um, você quebra, né? Você põe 2, já pesa um pouquinho. Você põe 3, pesa mais. Você vai pondo, daí a pouco você não quebra mais. Quando virar um montinho, não quebra mais. Então, companheirismo. Esse grupo aqui é uma bênção. Então, você ora por ele, ora por mim, ora por você, ora uns pelos outros, ora pelos crentes, por aqueles que você nem conhece. Eu oro por todos os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sabe lá quem é. Nós não podemos criticar tal igreja, fazer, se fala, tudo bem, nós vamos orar por aqueles que saem em Cristo, e para que Deus tenha misericórdia daqueles que fazem o mal, para eles poderem conhecer e quem sabe um dia arrepender. Isso é companheirismo. O Lázaro tinha isso. Jesus amava Lázaro, e quando teve a ceia, a comemoração pela ressurreição, Lázaro aproveitou cada minuto junto com Jesus, sentado-se ao seu lado à mesa. Atitude de gratidão. Lázaro foi demonstrada amizade, companheirismo para com Jesus em sua nova vida. Por quê? Ele amava Jesus. Você ama Jesus? Então você tem que ser companheiro de Jesus e dos seus irmãos, que faz parte do mesmo caminho com Jesus. Quarto, já estou terminando, só falta mais 2. O quarto, Maria entregou o seu melhor em adoração. Qual foi a atitude de Maria? Qual foi a atitude de Maria? Ela não fez comida, ela não sentou à mesa para estar de companheiro com Jesus, ela não convidou Jesus para a ceia. Mas Maria
entregou o seu melhor, que era a adoração. Ela adorava Jesus. Ele merece a nossa adoração. Adora a Deus. Adora a Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em espírito e em verdade. Adorar de todo o coração é coisa muito importante. Durante a ceia, quando todos estavam alegres, Maria derramou aos pés de Jesus um óleo perfumado de nardo puro, enxugando com seus cabelos. Aquele perfume era muito caro e era o melhor que uma mulher poderia fazer. Então, Maria fez aquilo em atitude de adoração. Ela chegou assim, quando ela viu Jesus, de arrepiar, né, meus irmãos? Chega assim, né, ela vem lá de dentro, Jesus na minha casa, e Jesus ali sentado na mesa ali, comendo junto com os outros. Mas não é possível, eu não mereço isso. Não é de arrepiar, Jesus... Olha, então ela não suportou. Uma coisa cara dava 300 denários, era muito dinheiro, sabe? Dá a pessoa viver, uma família viver o resto da vida com aquele dinheiro, aquele valor. Mas ela falou assim, eu não me importo, isso é a minha adoração. Sabia, meus irmãos, que no passado, quando Deus exigiu que no altar derramasse o sangue e a carne era queimada sobre o altar, e disse que aquele cheiro suave que subia era agradável a Deus? Então era um modelo de adoração, sabe? Adoração. Há poucos dias, uma pessoa me falou contra o dízimo e a oferta na igreja. Eu falei para ele, o pouquinho que eu dou, porque Deus me permite que eu dou pouco, porque eu ganho pouco, mas o pouco que eu dou em adoração como se fosse o meu culto a Deus. Eu vou lá na frente com alegria, como se fosse um culto, é o meu culto a Deus oferecido pelas minhas ofertas e dízimos. Isso eu aprendi do meu pai pela palavra, ensinei para os meus filhos e para a minha geração, que é grande. Se alguém não pôr em prática, o problema não é mais meu, entendeu? A minha responsabilidade. Mas eu dou graças a Deus porque eu estou levando aquilo em gratidão a Deus, porque não só porque Ele me deu aquela 90% acima daquele que eu estou devolvendo, mas Ele me deu vida, que não tem preço. Ele me deu Jesus para morrer por mim, para salvar a um miserável pecador que sou. E Jesus veio e falou, filho, você está escrito no meu livro. E eu dou graças a Deus. Então, quando o mínimo que eu faço é uma ação de graça material. Sabia? A nossa atitude é gratificar a Deus. Então, a Maria, derramou, e não foi agradável a todo mundo, nem a alguns dos discípulos não foi agradável, eles ficaram revoltados, mas Jesus falou assim, ela fez isso, e é uma história que nunca será apagada, eternamente, daqui até no céu, a história vai ficar viva eternamente. Por quê? Porque ela demonstrou de coração, não por vaidade, mas de coração, em gratidão, porque o mestre estava na casa dela, sentado no chão da casa dela. Já pensou? E ela faz isso. Então, irmãos, quarta atitude realmente foi a gratidão a Deus, que Maria demonstra deixando para nós. Eu vou parar por aqui. Atitude de gratidão. Maria foi de adoração a Jesus, prostrando-se aos seus pés e lhes oferecendo o que tinha de melhor. Adore ao Senhor de todo o seu coração e faça o seu melhor. Peça ao Senhor que Ele lhes dê um coração grato. Você não tem essa condição? Dobra o seu joelho, pede perdão a Deus, fala, Deus, eu quero ser assim. Tem aquele hino do nosso cenário e tem no cantor cristão também, quero ser um vaso de bênção. Será que é verdade ou você está mentindo? Cuidado para não cantar com mentira. Você quer mesmo ser? Lá fala, quero ser um vaso de bênção.
ser um vaso escolhido por Deus, né? Você quer mesmo lá dizendo, quero ser um vaso de bênção. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Então esse quero ser um vaso de bênção, fala isso, mas põe em prática. Como vaso de bênção mesmo. Faz de conta que você é aquele vaso quebrado que derramou aquele grande perfume em Jesus. Nós somos vaso quebrado que vamos estar lançado aos pés do Senhor Jesus. Da mesma forma. E é uma lição para nós. Alguns pontos de aplicação para nós. Primeiro sou eu, depois vocês, tá, irmãos? O que você, quando fala você, está falando comigo. Eu não estou falando com vocês, o texto está falando comigo e conosco, tudo junto. O que você seria capaz de fazer para agradecer a Deus por tudo que tem feito em sua vida? Nós cantamos aqui, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, né? Então, é ação de graças, é motivo de gratidão. O que você tem para fazer por tudo que Ele fez por você? Como Simão, devemos convidar Jesus para entrar em nossas casas e celebrar as suas bênçãos. E Jesus nos abençoa. Ele lá em Apocalipse 3:20, para a igreja de Laodiceia, uma igreja que, na minha opinião, Deus não condenou, Deus exortou ela para o arrependimento. Você tem que converter. Você tem que comprar colírio para os olhos, comprar ouro refinado e vestes brancas. Era rica, mas era miserável, né? Estava no caminho errado. E Jesus falou, eu disciplino a quem eu amo. A palavra está escrita assim. Então, para a igreja da Odisseia, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que temos? Você tem servido a Jesus? O que você tem feito para Ele? Vamos aprender com Marta. Sirva o Senhor com seus dons. Você tem adorado a Jesus em terceiro lugar e oferecido o seu melhor, ou tem sido relapso, deixando o que resta para Ele? Diz que uma certa vez um pastor fez um pedido numa igreja grande, igreja rica, considerável, e vamos fazer aqui umas doações para a gente distribuir para os pobres. E aí houve umas doações e o pastor falou, eu preciso apresentar essas doações de púlpito. Aí ele pega uma camisa, a camisa estava sem uma manga, a camisa só tinha uma manga. Essa camisa, alguém vai usar ela desse jeito? Foi assim que trouxe para a casa do Senhor. Pegou o ventilador, estava com a haste quebrada, uma aleta. E ele olhou, você usava esse ventilador na sua casa? E entrou coisas e coisas terríveis. Feio, coisa terrível. Acontecido veridicamente. Não é uma historinha que eu estou contando, não. De carochinha, não. Foi acontecido veridicamente. E o pastor chamou a atenção do povo. Gente, para nós servirmos a Deus, tem que servir de coração e aquilo que é bom. Para você ajudar o próximo, ajuda também com o que é bom. Deus revoltou contra Israel por um momento desse, um motivo desse. Porque eles escolhiam os animais mancos, esse aqui não serve para nós criar, vamos levar para a casa do Senhor e queimar lá no altar do Senhor. E Deus não se agradou. E foram muito castigados por causa disso. Levava coisas que nem eles não queriam, vai servir a Deus. Para Deus tem que ser o melhor. As primícias para Deus. Isso, se você faz isso, você está glorificando a Deus no seu corpo. E também na vida espiritual. Se você arrepende os seus pecados, busca o seu Deus, você está servindo o seu Deus no Espírito. E como Marta, como
como Lázaro ou como Marta, você tem demonstrado seu amor a Jesus? Jesus é o nosso amigo, devemos amá-lo também. E em último lugar, como Marta, precisamos aprender a servir a Jesus cumprindo o dom que temos. Você tem servido a Jesus? O que você tem feito para Ele? Sirva de novo ao Senhor com seus dons. Faça como puder, mas agradeça ao Senhor Jesus. E o que eu quero deixar para nós nesta noite, irmãos? É que aprendamos a adorar ao Senhor de espírito e verdade, como Jesus requer. Devemos servir ao Senhor como se fosse para, mais do que se fosse para a esposa, para um filho, servir ao Senhor com alegria, não só nos cânticos, no toque do violão, do teclado, mas também servir ao Senhor cuidando daqueles também que têm necessidade e orando uns pelos outros. São dons que Deus nos dá, que nós podemos usar. Quando fala em dons, a pessoa pensa que é línguas, que é a expulsão de demônios, que pode acontecer no meio de nós. E dons de língua, dons de expulsão de demônios, não, mas dons, Deus deu dons diversos. Cada pessoa, como membro do corpo, que cada um tem uma função, desde a unha do pé até a cabeça, cada um tem a função e tudo serve para o mesmo corpo. A igreja é assim. Então vamos usá-los daquilo que Deus nos deu, sem egoísmo, sem ter vergonha e sem hesitarmos. Aquilo que é um pouquinho ou grande que eu puder, eu vou oferecer ao Senhor, como Maria ofereceu ali, como Lázaro, como Simão e como Marta. São coisas que nós precisamos cada dia aprender e passar para outras pessoas que hão de chegar para o reino de Deus através da palavra. E a palavra é pregada por nós. Que Deus abençoe. Você também que está aí na live, que está assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe cada um e que este dia seja um exemplo, dia de ações de graças. Não seja só hoje, mas todos os dias é dia de ações de graças. Que Deus nos abençoe. Amém. Vem cá, Felipe, vamos fechar, encerrar a live, porque eu vou dar oportunidade nos tempinhos finais que nós temos para os irmãos, se alguém quer apresentar o seu testemunho de gratidão ao Senhor. Pode concluir para mim, por gentileza.